humanidade em primeiro lugar. E isso foi um desastre. Tudo que nós temos visto de ruim por aí, tudo que existe de ruim, que é praticado, tudo isso é fruto do pecado. E muitas vezes nós nos surpreendemos com pensamentos, ou palavras, ou atitudes, que nós mesmos ficamos surpresos. Como eu fui capaz de pensar, ou de falar, ou de fazer isso? É o pecado que nos contamina. Porque desde o início da humanidade, aquele primeiro casal queria desobedecer a Deus. E nós lemos logo no início, né? Todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus, separados de Deus. Essa é a má notícia. Mas os anjos, quando Jesus nasceu, eles apareceram lá aos pastores e disseram o quê? Eis que vos trago o quê? Novas de grande alegria. Novas notícias, novidades muito boas, que traria alegria, grande alegria para eles. E o que eles contaram para aqueles pastores? Nós lemos o texto ainda há pouco, né? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eles contaram para aqueles pastores de ovelha que estavam no campo, guardando os rebanhos, o quê? Versículo 11. Na cidade de Davi, vos nasceu hoje Salvador, que é Cristo o Senhor. A boa notícia de grande alegria, a melhor notícia para toda a humanidade, para qualquer pessoa, é o nascimento do Senhor Jesus. Sabem por quê? Não foi o nascimento de uma criança qualquer. Foi o nascimento, olha a palavra dos anjos, daquele anjo. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Era assim que os judeus chamavam a Deus. Os judeus tinham um respeito muito grande pelo nome de Deus. Quando eles estavam lendo as Escrituras e aparecia o nome de Deus, ao invés deles lerem o nome de Deus, eles diziam, o Senhor, porque Deus é realmente o Senhor de tudo e de todos. Então aquela criança que acabara de nascer, que veio ao mundo com a missão de ser o nosso Salvador, era o próprio Senhor, o próprio Deus que se fez homem. Isso é de uma grandiosidade, isso é de uma grandiosidade, uma coisa magnífica. Deus eterno, todo-poderoso, Criador de tudo que há, e ainda há tanta coisa para ser descoberta no universo, não é? Ainda há tanta coisa. Nós ainda não conseguimos explorar nem o nosso sistema solar totalmente. Descobriu-se que um planeta que pensava que existia, descobrimos que não existe, recentemente. E agora se descobriu, poucas semanas atrás, um outro planeta lá nos confins do sistema solar que nós não sabíamos que existia. Ainda não exploramos direito, ainda não descobrimos direito nem o nosso quintal. Estamos tentando desvendar os segredos desse universo tão grandioso. Criador de tudo isso, Deus, eterno, todo-poderoso, resolveu entrar na nossa história, na história do ser humano, finito, temporal, frágil. Somos frágeis, somos finitos, limitados pelo tempo, pelo espaço.
Deus Todo-Poderoso, lá da eternidade, resolveu que entraria na nossa história, que se limitaria à forma humana. Lá em Filipenses capítulo 2 diz que ele esvaziou-se, limitou-se para poder se tornar um ser humano. Aquela criancinha ali era o próprio Deus em forma humana. Coisa mais espetacular da história. Deus se tornou homem. Deus veio até nós para nos salvar, para resolver esse problema do pecado, para nos oferecer solução para esse problema que nos afasta de Deus e que nos traz condenação eterna. Só Ele podia resolver, e Ele fez isso. Se tornou homem para ser o Salvador. Aquela criancinha já nasceu para morrer na cruz. A palavra de Deus diz que desde a eternidade Deus já havia planejado isso. Aquela criança cresceu, tornou-se um homem perfeito, sem pecado, porque era o próprio Deus em forma de homem. Tornou-se um homem perfeito, sem pecado algum, obedeceu a Deus em tudo cumpriu a justiça de Deus, e aí lá na cruz, então, ele pôde assumir o castigo pelo pecado de todos nós. Eu não poderia fazer isso porque eu sou pecador. Eu tenho que sofrer o castigo pelo meu próprio pecado. Você não poderia fazer isso porque você é pecador. Cada um de nós merece o castigo pelo seu próprio pecado. Nenhum de nós poderia ir lá à cruz sofrer o castigo por toda a humanidade. Precisava um homem sem pecado. Mas como um homem sem pecado? Todos são pecadores. Deus se fez homem, homem sem pecado, para sofrer o castigo por toda a humanidade. Foi por isso que ele nasceu. Por isso que os anjos disseram aqui que nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor, o próprio Deus. Isso é uma boa nova maravilhosa. O maior problema do ser humano é esse, é o pecado, é a separação de Deus, que nenhum tipo de religiosidade pode resolver, pode corrigir. Às vezes há pessoas que pensam assim, bom, sendo bem religioso ou bem religiosa, eu poderei me aproximar de Deus. A palavra de Deus diz que o pecado é como se fosse um muro intransponível que nos separa de Deus. Jesus Cristo lá na cruz derrubou esse muro e nos leva até Deus e perdoa os nossos pecados. Restaura a comunhão com Deus plenamente. Nós não precisamos mais de homens querendo ser intermediários entre nós e Deus. Não precisamos mais de sacerdotes, porque nós temos o sacerdote Jesus Cristo, que se deu em sacrifício por nós lá na cruz. Ele se ofereceu, ele quis fazer isso, para nos levar a Deus, para restaurar a nossa comunhão com Deus, para trazer o perdão para os nossos pecados e nos dar a certeza da vida eterna com Deus. Não existe notícia melhor do que essa. É o maior problema da humanidade. E a humanidade hoje vive como que meio anestesiada.
sem prestar atenção a esse grande problema que é o maior de todos, para qualquer um. Ah, pastor, eu tenho uma vida sem problemas. Eu tenho saúde perfeita, eu tenho uma família maravilhosa. Eu não tenho dívidas. Minha vida está uma maravilha. Eu não sofro do mal do século, a depressão. Estou muito bem, pastor. E na eternidade? Como é que vai ser na eternidade? Jesus contou a história de um homem que não tinha problema nenhum e que prosperou muito. Fazendeiro, né, sociedade agrícola daquela época, e tinha colheitas enormes de cereais. E estava rico. O problema dele, sabe qual era? O que fazer, resolveu o que fazer com a sua riqueza. Ele pensou assim, o que eu vou fazer? Eu vou ampliar os meus depósitos, meus silos de cereais, para caber essas colheitas. E vou gozar a vida. Não preciso me preocupar com nada, eu vou gozar a vida, eu vou aproveitar a vida. E Jesus disse que naquela noite Deus falou para ele, sem juízo, tolo, louco, essa noite você vai morrer, pedirei tua alma. E toda essa riqueza que você tem, você não sabe nem para quem vai ficar, quem é que vai usufruir dela. A verdade é essa. Às vezes nós não gostamos de pensar nisso, e até às vezes nos ofendemos com quem nos lembra dessa realidade. Mas a verdade é que, por melhor que seja a nossa vida aqui, depois da morte está a eternidade diante de nós. E o que é que vai ser de você se você não tiver se acertado com Deus? E Jesus Cristo veio para isso. Jesus Cristo veio para você se acertar com Deus. Jesus Cristo veio para perdoar os seus pecados. E outra coisa que eu queria destacar aqui, também do que os anjos disseram, é o seguinte: o hino que eles cantaram, né? Nós não sabemos a melodia, mas sabemos a letra. A letra ficou registrada aqui, ó. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Ó, meus queridos, nós só temos verdadeira paz, essa paz com Deus, que excede tudo mais, essa certeza da vida eterna, essa certeza que Ele está conosco todos os momentos, se nós tivermos boa vontade. A boa vontade aqui é no sentido de recebermos o que Ele nos oferece. Boa vontade no sentido de recebermos o perdão, a salvação que Ele nos oferece. E para isso, muitas vezes é necessário abrirmos mão do nosso orgulho moral. Aquele orgulho moral, eu sou íntegro. Não sou íntegro, sou pecador. Preciso abrir mão disso, preciso descer do pedestal. A boa vontade para reconhecer que eu preciso do perdão de Jesus. A boa vontade para rasgar o coração diante de Deus e dizer, ó meu Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Perdoa meus pecados. Eu aceito o perdão que Jesus Cristo oferece. Eu quero uma vida de verdadeira comunhão contigo. Eu quero essa certeza da vida eterna, que só Jesus me dá. Essa paz
é só para aqueles que têm essa boa vontade. Por isso que os anjos cantaram assim: paz na terra aos homens de boa vontade. É necessário essa boa vontade para receber Jesus no coração. Os homens que têm má vontade, os seres humanos que têm má vontade com Jesus, os seres humanos que têm má vontade com essa boa notícia, não podem receber essa paz. Não porque Deus não queira dar, mas porque com essa atitude estão negando a si mesmos essa paz tão maravilhosa que Deus nos oferece, da comunhão plena com Ele, da certeza da vida eterna. Dizem que o hino Noite de Paz, a letra foi feita por um pastor luterano, que mencionou tanto a paz, porque era uma época em que a Europa estava muito convulsionada, pouco depois das guerras napoleônicas e outras guerras, etc. E pensando bem, até hoje a Europa é tão convulsionada, né? E ele falava tanto em paz. E como é que é possível ter paz em meio a tudo isso? É essa paz perfeita que Deus nos oferece, que não depende da situação, do contexto em que estamos, mas é a paz que vem do céu, porque vem desse perdão para os pecados, essa paz que vem da comunhão com Deus, essa paz que vem da certeza da vida eterna com Deus. Você pode recebê-la hoje, se o seu coração estiver cheio, seu coração estiver cheio dessa boa vontade para com Jesus. Se seu coração estiver cheio de boa vontade para essa tão grande notícia, boa nova do Natal de Jesus Cristo. Faça isso. Abra seu coração para Jesus. Deixa Ele nascer dentro de você. Nós vamos cantar a respeito disso 2 estrofes do hino 34, né? Vamos cantar, 31, né? 31, a primeira e a terceira estrofes. Enquanto entoamos esse hino, decida isso. Preste muita atenção na letra desse hino. Faça dessa letra a sua oração sincera. Vem Jesus habitar comigo, em minha alma há lugar, ó vem já.